Vou dar uma clareada para você, que eu vou te explicar. Se você não sabe o que a sua cliente quer, não tem como você saber se comunicar para ela. Se você chega no WhatsApp e pergunta para mim assim: como funciona o seu trabalho? Eu tenho várias coisas hoje com que eu trabalho. Se eu não sei quem é você, de onde você veio, o que você espera, qual resultado você quer atingir, como eu vou te falar como funciona o meu trabalho? Aí eu falo: meu botox custa 1.300. Mas aí a pessoa tem 30 anos. Ela não precisa de botox ainda, 25. Perdeu uma venda, ela não vai te mais responder. Então, primeiro seja interessada antes de ser interesseira. É doído ouvir isso, né? É a realidade. Primeiro se faça interessada. Oi, prazer, tudo bem? Seja bem-vindo à minha clínica. Qual resultado você gostaria de atingir? Para eu entender se hoje os tratamentos que eu tenho dentro da minha clínica funcionam para você. Entendi. Então você quer emagrecer, mas me diz uma coisa: quantos quilos você gostaria de eliminar quilos mesmo na balança? Ou seria uma gordura localizada, tipo aquela pochetinha da barriga, ou a lateral, assim, do abdômen que está mais avantajada? Me explica exatamente qual é o seu desejo. Emagrecer é relativo. Aí está emagrecendo, mas o que incomoda era a celulite. E ela continua falando que não viu o resultado. Óbvio, não era esse o resultado que ela queria. Entende? Por exemplo, você senta aqui e fala assim: Stephanie, vamos lá. Quero estruturar a clínica estratégica, quero faturar de verdade, quero ter as pacientes, mas também não quero me matar de trabalhar. Aí eu começo a te falar sobre meiose, anatomia, patologia, aí você passa um ano comigo e eu falando termos técnicos, aí você no final, então, Stephanie, eu aumentei R$ 1 no meu faturamento. Nossa, mas não era sobre isso que você queria? Você falou, eu entendi bem e te entreguei C, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas conversas, porque a gente sempre tende a imaginar. A gente imagina que fulano não tem dinheiro. A gente imagina que ciclano não tem condições de parcelamento. A gente imagina que Beltrano não vai conseguir. Você perguntou? Então o que você está falando? Você não sabe. Às vezes ele nem quer saber. Às vezes ele tem uma bolada que ele ganhou de herança e você nem sabe. Ele é tão muquirana que o dinheiro tá embaixo do piso e você tá aí falando que ele não tem dinheiro só porque ele se veste com roupa rasgada. Meu pai tinha um amigo assim, ele era muito milionário, tipo, muito rico assim. Nem precisava mais trabalhar. Ele vivia fedendo, nunca cortava o cabelo e as roupas eram cheias de mancha de óleo. Quem encontrava ele na rua tinha certeza que era um mendigo. Podre de rico. Andava com o carro usado, todo remendado, o carro assim. Tipo, você só sabia que ele tinha um pouquinho mais de dinheiro se você visse a esposa dele, se você fosse na casa dele. De resto, você estava assim: você não quer 50 emprestado? Não, eu te empresto. Então a gente nunca pode imaginar o que o nosso cliente deseja, o que o nosso cliente quer ou o que o nosso cliente pode pagar, se antes a gente não perguntar. Esse é o primeiro ponto. Qual é o seu medo? Por que que eu já vou te falar que o tratamento está dando certo, que não vai ter intercorrência, sendo que o seu medo é que o resultado não fique como você quer? Não é nem ter intercorrência, já tá entendendo que você pode sair dali direto pro caixão. Esse não é o seu medo. Seu medo é de você querer o bocão e ficar um biquinho. A gente tende a falar muito no final da conversão, porque a gente tem insegurança do não. E aí, isso é uma coisa que já é bom trabalhar desde agora. E não vai falar que você não tem, porque todo mundo tem. Absolutamente todo mundo tem medo de ser rejeitado. Então, sempre pergunta aí, ó. Começa a cantar uma música na cabeça. Lá, 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 lá. E aí fica desconfortável pro outro, até que o outro devolve com uma fala, uma pergunta. Mais de uma hora não vai passar.
chegou no WhatsApp? Oi, tudo bem? Eu sou a doutora, essa é a minha especialidade. Como você se chama? Me explica qual resultado você quer atingir. Uma pergunta de cada vez, porque se você envia muitas perguntas, ele não responde nenhuma. Perguntas abertas, toma cuidado com a resposta. Nunca envia só perguntas de sim ou não. E se você envia perguntas de sim ou não, eu nunca sei. Olha só. Tá bom o seu faturamento? Não. Tá feliz como as coisas estão indo? Não. Você tem vontade de mudar? Sim. Inútil essas perguntas, não é? É, porque tu nunca vai saber um real motivo, qual o problema, nem nada disso, né? Exatamente. Agora, se eu falar para você, me explica como que é a sua rotina clínica. Me fala, qual é o seu tratamento mais caro? Igual a pergunta que você fez no, Na no semana outro, na passada. outra aula. Eu descobri basicamente tudo. Eu sei qual é o seu produto mais caro, eu sei qual é a sua margem de lucro, eu sei os custos, eu sei te explicar o porquê que esse tratamento nunca vai levar você para frente e se você não parar de vender ele, você vai ter cada vez mais prejuízo. Que era mais fácil você fechar a clínica e continuar só trabalhando. Porque hoje, toda vez que você vende esse tratamento, sai dinheiro do seu trabalho para terminar de fazer ele. E aí, sim, com esse mapeamento, eu sei se eu posso ou não te ajudar. Eu sei os meus limites, eu sei os seus limites, a sua capacidade. Cada pergunta que eu faço, eu sei em qual nível da minha metodologia você está. Você sabe dizer da sua cliente? Você sabe olhar para alguém na rua e falar qual é a adipometria dela? Tem um adipômetro? Você vai pegar isso com o tempo. Sem um adipômetro, você olha para uma pessoa na rua, só pela circunferência da barriga dela, você sabe se ela é acima ou abaixo de 3. E aí, aqui você já sabe qual tratamento seria o mais ideal para ela. Só com uma conversa, você sabe o grau de inflamação dela, o estilo de vida, o que ela prioriza. Teve uma cliente que eu atendi, a gente já vai começar a aula, prometo que hoje não vai dar 4 horas, tá? Teve uma cliente que eu atendi ela disse assim para mim: eu quero servir a Deus. Esse é o meu propósito. Meu propósito é ser ungida em nome de Deus na vida das pessoas. Eu falei assim: ótimo, então por que você não tem ninguém na sua clínica hoje trabalhando com você? Aí ela se assustou assim com a pergunta. Eu falei assim: se o seu propósito é causar bênção na vida de outros, por que você está impedindo as pessoas de ter um emprego e colocar comida na mesa da família? Por medo dela ir embora e você ficar sozinha? Por medo de dar o seu conhecimento para outra pessoa e ela não querer mais ficar com você? Mas se você está entregando algo de Deus para o outro, por que você está com medo de ficar sem? Então, quer dizer que você não fala com as pessoas porque você não quer incomodar elas. Ok, mas se Deus está te colocando aquela pessoa na sua vida e você é um instrumento dele na vida das pessoas, você não acha que ele precisa de você para mudar a vida dessa pessoa porque ele não consegue fazer ainda? E você é o portal que vai levar ela em mais acesso a ele? Então, tá entendendo que o que você quer é diferente do que você faz? Não, ela não sabia, ela não tinha essa noção, essa ideia, essa visão. Eu falei, colocar uma pessoa para trabalhar com você não significa que você vai dar seu conhecimento para a pessoa e ela vai embora. E mesmo se der, você já fez a benção na vida dela. Você entregou um conhecimento que ela já não tinha. Talvez era isso que Deus queria que ela tivesse, porque lá na frente ela podia ter uma intercorrência que agora ela não vai ter porque você tinha o conhecimento que ela precisava. E você está fechando esse acesso por egoísmo. Você não quer atender aquela pessoa porque você acha que ela não tem dinheiro. Mas e se Deus colocar o dinheiro na mão dela? Porque se for dele, ele vai mover céu e terra para fazer ela comprar de você. Não é dele?
Então não se preocupa se ela tem condição de pagar. É com ele. Se você tiver inteira mesmo e certa que é para ser usada, então se coloca para ele te usar. Para de colocar barreira toda vez que chega alguém. Ela ficou exatamente assim pra mim, Júlio. É. Só que eu só conseguia quebrar as barreiras invisíveis que ela não estava vendo quando eu entendi qual era o que movia ela. Não era a estética, não era deixar as pessoas bonitas. O que movia ela era aproximar as pessoas de Deus. Só que o que impedia que ela fizesse isso que ela queria era a barreira que ela colocava. Então eu podia falar sobre o faturamento, sobre ela ganhar muito. Ela não ligava, para ela estava bom. As contas estão pagas, a casa dela é bonita, ela viaja, ela sai, ela tem a filha dela. Claro, mais dinheiro era bem-vindo, mas não é por isso, sabe? Às vezes, a sua cliente não vai querer, mas ela sentiu que ela precisava. E às vezes é a religião dela falando com ela mesma. Não vou só usar Deus aqui, porque você pode atender todo as pessoas que acreditam em diferentes coisas. Então, às vezes, é o Deus dela falando com ela. Às vezes é um processo de cura que ela precisa fazer de fora para dentro. Eu sempre falo que aqui na mentoria, tem uma mentorada minha que ela fala assim: você chega aqui, você tem que chegar pronta para sofrer. Por quê? Porque na terapia eles esperam seu tempo. Para quem não vai. Mas é basicamente isso. Você se desenvolver como empresária é um ato terapêutico, porque você tem que quebrar crenças, tem que passar o seu limite, tem que aguentar firme a sua insegurança para que você consiga dar um passo. Vai ter aquela pessoa que vai chegar no seu WhatsApp, na sua consulta, que na hora que você olhar para ela, você vai se diminuir assim. Por quê? Porque a presença dela é aflorada. E aí você se sente intimidada pela presença, não porque ela é uma pessoa ruim. Sempre tem aquela pessoa que exerce mais domínio. Na maioria das vezes é a nossa mãe. E se uma cliente nossa tiver a personalidade da nossa mãe e despertar um gatilho na gente, pronto, acabou. A mesma coisa com o pai. Às vezes a cliente ela tem a personalidade que o nosso pai tinha. E aí a gente vai se acolhendo. Se a gente não trabalha isso, acabou. A gente não vende. Só que vai ter muito mais pacientes ruins do que pacientes boas. Se você só esperar as boas, você não vende. Já tinha pensado nessas coisas? Não, É muita coisa pra pensar, né? não, Tá me ouvindo agora? tô. Ótimo. Então, entendeu o que você vai fazer nesses dois aspectos? Uhum. Elabore perguntas que são muito importantes de você fazer quando a sua cliente chegar no WhatsApp, para que você já esteja pronta. Elabore a primeira mensagem que você vai enviar quando as pessoas falarem oi. Quando elas perguntarem como é seu trabalho, o que você faz, qual é o preço de tal coisa. Qual é o preço de tal coisa? Não é para você falar 30. Quanto é seu Botox? 1.300. Que conversa evolutiva. Igual a gente entra na loja de 1,99. É R$ 1? Não, moça. 10 euros. Você não viu lá em cima? R$ 10. 1,99. R$ 10. Como assim? Só que a gente não pode ser sarcástico. Preço, na maioria das vezes, é a insegurança da cliente. Ela primeiro quer saber se cabe no bolso dela para depois ela decidir se ela cabe no tratamento. E aí a gente tem que inverter essa ordem. O preço é só um detalhe. Se você quiser, você consegue. Quanto tempo o quanto você está disposta em fazer da sua vida se tornar o cenário de vida que você quer viver? O quanto você quer olhar no espelho amanhã e se sentir realmente bonita?
O quanto vale para você passar os próximos 5, 10 anos com o mesmo resultado que você tem hoje? Porque R$ 40 você gasta na pizza, mas você consegue empurrar dia após dia o resultado que você tanto deseja hoje. Então não se preocupa com o preço. O preço a gente dá um jeito, a gente negocia. Mas me responde, você é capaz de sustentar esse resultado que você quer? Você está disposta? É realmente isso que você quer? Viu? Não é mais sobre o preço, agora é sobre ela. Agora, o não significa que ela não consegue. É muito mais um não sobre ela do que um não sobre o seu preço. Ela tá tipo, como assim? Pensa, se você segura muito bem o seu resultado, se você fala assim, não, eu dou resultado, Stephanie. Preço é só uma questão de opinião. Se a pessoa que mora na favela, ela não tem reboco dentro da casa, ela mal tem comida para pôr na mesa, ela tem um iPhone, esquece. Se ela quiser, ela consegue. Se ela quiser, ela consegue. Desde que você faça o seu produto ser igual ou melhor do que um iPhone. É isso. Lembra sempre das histórias que eu te contei. Ah, eu lembro mesmo. Do iPhone, então. É emblemático. O iPhone é o mais emblemático. Não sei se é ele ou o negócio do governo lá, esqueci o nome. A gente parou aqui semana passada, né? Uhum. Então vamos lá. O que a gente tem que entender sobre diferenciais de produto para fazer com que a nossa oferta, que é a percepção de valor do nosso produto e o quanto de resultado ele vai ter na vida do nosso cliente, seja maior do que só o produto em si. Então, você percebeu tudo que eu falei aqui para você até agora? Isso vai desenhar na mente do nosso cliente uma espécie de valor, vai desenhar para o nosso cliente uma espécie de facilidade para ele. Só que eu falar para você que, tá, existe agora um gigante dentro do copo. Mas se eu disser que esse gigante dentro do copo agora, ele é agora só a tampa. Por quê? Só a tampa e o canudo, vamos lá. Só a tampa e o canudo. Por quê? Porque antes você tinha o problema alimentar. Você não sabia o que comer, quando comer, se o que você estava querendo comer era bom, se não era, se era saudável, se não era. E isso vai gerando uma ansiedade tão grande que faz você optar pelo que tem, pelo que é menos saudável, pelo que é mais fácil, porque toda vez que você não tiver clareza de alguma coisa, você vai optar pelo aquilo que é confortável. Toda vez que você não souber fazer algo, você vai optar por não fazer no lugar de aprender. E é por isso que a gente procrastina tudo na nossa vida. A gente olha para aquilo e pensa: quanto de energia eu vou ter que gastar fazendo aquilo? Quando a gente olha para emagrecimento, a gente tem que perder quilo. Para isso, a gente tem que ir na academia, a gente tem que fazer dieta, mas aí a dieta você tem que lembrar que você tem que cozinhar todos os dias. Aí você tem que lembrar que você tem que ir no mercado, aí você tem que lembrar que você tem que fazer uma marmita para você, para os seus filhos, para o seu marido. Pronto, já tô cansada. E eu só tive que pensar. Agora imagina colocar isso na prática. Aí já vem todo o lado emocional de tipo, nossa, mas a gente não vai comer um docinho. Nossa, mas imagina a gente irritado chegando no trabalho tendo que comer alface. Que desânimo. É a sua mente jogando contra você. Sabendo disso, o que nossos aceleradores vêm e faz? Ele mostra que ela vai ter acompanhamento, ele mostra que ela vai ter coisas personalizadas para ela, ele mostra que ela vai ter opções de aceleração. Então, qual que é uma opção de aceleração? Se o que gasta energia do meu cliente antes dele fazer o que ele precisa pensar, por que não eu entregar um livro de receitas para ele só ter que seguir? Por que não eu entregar toda sexta-feira a lista de supermercado para ele? Só imprimir e dar check em tudo que ele compra.
Por que não eu fazer o cardápio mensal dele com tudo que ele tem que comer dia após dia? Por que não eu combinar com ele que uma vez na semana ele vai ter uma refeição livre e a gente já planejar junto qual é essa refeição livre? O quanto de energia você está poupando para o seu cliente? Muita, não tá? Isso acelera o resultado dele. Por quê? Porque agora ele não tem que pensar. E como ele não tem que pensar, o gasto que ele teria aqui pensando, ele vai utilizar agindo. Então, vai ser muito mais satisfatório o resultado. Ah, Stephanie, mas lembra que você falou comigo que a minha paciente ela era mãe, ela tinha filhos? Então, por que não fazer uma parceria com alguém que faz marmitas fitness congeladas? Você tira todo o peso dela ter que cozinhar. E aí a sua parceria pode ficar de 30 dias, 2 meses ali, dos 60 dias, dependendo do valor do seu programa e do tempo. Vamos supor, um programa de 1 ano, 2 meses, 60 dias é ótimo para fazer ela querer continuar pagando. Porque a mente, ela leva pelo menos 25 a 30 dias para formar um novo hábito. Se você mostrar para ela que em 60 dias ela ganhou 1 mês a mais na vida dela, ela vai querer continuar com você e com a sua parceira. E você ainda vai estar sendo beneficiada pelo resultado que você vai ter. E aí você vai falar para sua parceira o quê? Ó, eu vou combinar com você esse valor aqui e eu vou te pagar esse valor e você vai ter essa minha paciente aqui. Só que depois de 2 meses, aí você tem que negociar com ela quanto fica a diferença. Ou você faz um valor diferenciado para mim que eu vou embutir no meu tratamento. E aí vira um valor recorrente, onde você já tem uma parceira e uma nova fonte de entrada. Mas aí é um outro assunto, para uma outra aula, porque existe vários cabelos saindo daí. Mas é ou não é vantajoso? Se você sentar para sua cliente e mostrar todo o tratamento de emagrecimento que a gente construiu lá na aula passada e ainda falar para ela que ela vai ter um e-book de receitas para quando ela quiser cozinhar, que ela não vai ter que ficar pensando, porque tudo que está no livro só vai trazer benefícios para ela e nunca malefícios, e que no livro ainda inclui receitas como doce, como bolo, como chocolate, só que são coisas que ela pode comer o dia inteiro se ela quiser, mas não vai fazer ela engordar. Que é aquela torta de frango que ela tanto gosta de comer no café da tarde, ela pode continuar comendo. Só que tem que ser preparada de uma forma diferente agora, e tá tudo naquele livro de receita. Mas mais do que isso, você vai montar o cardápio para ela e vai entregar para ela uma vez por mês, junto com listas semanais de compra, para que ela mesma vá no mercado e faça as compras dela. Ou que durante 60 dias, além do e-book de receitas, ela vai ter, chegando na casa dela uma vez por semana, todas as marmitas fitness, de almoço e jantar, para que ela consiga ter o resultado que ela quer de uma forma muito mais acelerada. Quanto vale um programa deles? Que você pague ali R$ 200 para sua parceira, você ainda consegue cobrar 12, 15 mil num programa desse. 10 mil no programa desse. Independente da classe de trabalho que a gente estiver conversando. 12 mil são R$ 1.000 dividido em 12, dá R$ 1.000 por mês. Ela gasta isso com iFood no mês. Ela gasta isso com blusinhas que ela nunca vai entrar dentro. Basta você saber levar o olhar dela para esse lugar. Mas vale ou não vale? Vale. Tá barato até. Ela pode ir na nutricionista que ela quiser. Ela pode aplicar o Ozempic que ela quiser. O que vai restar para ela é frustração, gordura e flacidez. E aí a decisão é dela. Ela quer ir por um caminho, claro, que está mapeado todas as vezes que ela vai cair e que você vai estar lá para segurar a mão dela e deixar com que aquilo não volte a se repetir.
Ou ela prefere sozinha? Dá um medo sozinha, né? Porque nesse caso, sozinha, provavelmente já deve ter tentado várias vezes, né? E aí você pergunta pra ela antes de começar a falar. Quantas vezes você tá tentando esse processo de emagrecimento? E aí você cruza as pernas, pega a água e senta pra ouvir a história da carochinha. Por quê? Porque a postura que você faz pro outro faz ele se ouvir. Aí ela fala assim: ah, já tô tentando uns 5, 10 anos. Você fala: meu Deus, esse é o último ano que você tenta. Aí você só tem que tomar cuidado com quem você tá lidando do outro lado. Se a pessoa tiver muita, muita insegurança, ela vai se fechar. E aí você tenta ser mais cômica na forma das palavras e sempre reforça que você tá dando exemplos. Por exemplo, várias coisas que eu falei não te deixou desconfortável, É, mas não ameniza quando você sabe que é um exemplo, porque deixa de ser sobre você e começa a ser sobre um todo. Toda vez que você aponta, dói. Toda vez que você espalha, todo mundo tá naquele mesmo lugar. Por isso que é tão gostoso você conhecer do seu paciente, porque não é ele, é todos. Todo mundo tá naquele mesmo lugar. Por exemplo, é igual ao emagrecimento. Independente de quanto for, sempre haverá quilos a serem eliminados. verdade. Sempre. Você pode ser magra. Você ainda vai ter que perder alguma coisinha para conseguir aquele músculo que você quer. Quando a gente está falando dos personalizadores, a gente está falando mais de algo voltado para nossa marca. Por quê? Porque a gente quer fazer com que o cliente pense na gente o tempo todo para que a gente se torne familiar para ele. E quando ele vai tomar uma decisão ou quando ele vai falar da gente para alguém, aquilo fique presente no ambiente. Então a gente faz kits personalizados, mas não só isso. Eu sempre vou repetir essa palavra, você me ouviu falando várias vezes ela, e eu vou repetir agora, e eu repito pelo resto da minha vida. Por quê? Quando você dá clareza para o outro se torna autônomo das próprias respostas, das próprias perguntas, dos próprios conhecimentos. Existe um mito na estética que é o medo do cliente, que se torna dúvidas infinitas sobre o mesmo assunto que você acabou de repetir 10 vezes. Então ele vai te perguntar 10 vezes como funciona aquilo. Por quê? Porque ele tá com medo, ele só não consegue te falar que ele tá com medo, ele vai repetir aquela pergunta várias e várias vezes. Se você tem um onboarding com passo a passo que previne o que vai acontecer, o que pode acontecer, o que não vai, pronto, você já resolveu esse problema. Ele não vai te perguntar. Porque aí você pode falar assim pra ele: Ana, você fique segura. No nosso onboarding, eu te passei todas essas informações. É só você consultar o nosso onboarding que você vai ter tudo lá esclarecido para você. O Nutricosméticos e skincare é sempre a mesma coisa, são personalizados para acelerar o resultado dele. Então, se a gente sabe que ela tá ali com um processo de envelhecimento, é mais fácil eu mandar ela comprar um monte de produto fora, na farmácia, ou eu desenhar os produtos exatos que vão trazer para mim o resultado que eu quero. A segunda A opção, segunda certo? opção. Aí entra nossos personalizados. Mas alguma vez você já tratou a pele de alguém e prescreveu algum cosmético para ela? Não, Se a segunda opção é tão boa, por que a gente não faz? Porque a gente não tem essa consciência. E aí a clareza, novamente, faz com que a gente mude o nosso caminho e a nossa rota, logo também os nossos resultados. Tudo que a gente faz é para trazer mais clareza para o nosso paciente e para nós como especialistas. Isso nos traz controle. E quando a gente tem controle da situação, a gente tem controle também dos resultados finais. Se eu quero definir meu abdômen, faz sentido eu aplicar enzima e mandar
o meu cliente para academia, sendo que ele já passou na academia 1 milhão de vezes e ele não teve esse resultado? Não, talvez falta algo ali dentro do organismo dele para potencializar, para trazer luz, para aumentar a absorção dele. E aí vem a suplementação, às vezes ele está desnutrido, ele pode passar a vida inteira, até o dia que ele morrer na academia, não vai adiantar. Porque não é um problema de desgaste muscular, mas sim um problema nutricional. Como você sabe isso? Se você vê os exames laboratoriais. Você vê os exames laboratoriais hoje? Uhum. Mas você olha para esses pontos? Você sabe exatamente no exame laboratorial o que está causando ele não conseguir aumentar a taxa muscular? Depende do paciente, né? Por eu trabalhar no hospital, às vezes eu consigo ver as deficiências e saber do que é. Mas aí, nesse caso, eu até oriento o paciente a fazer a suplementação, eu só não passo a suplementação. Mas é importante você não só orientar, porque se eu falar para você assim, por exemplo, eu falei para você fazer sua precificação, você fez? Fazer o quê? Eu falei para você fazer sua precificação, você fez? Eu estou fazendo aos poucos. Tô fazendo aos poucos, não fez. Eu fiz de um procedimento. Mas, na verdade, eu fui fazendo aos poucos e fui vendo que eu acho que eu tô pagando para fazer quase todos os procedimentos que eu faço hoje. Aí Ai, eu não parei. queria rir, desculpa, mas você ficou indignada. Calma, mulher, essa realidade vai mudar. Não vamos continuar nessa realidade. Já mudamos, ó. Já começou a fazer a precificação. Já tá um passo a mais do que estava antes. Pelo Tenha fé. menos eu já vi que eu tô pagando para todo mundo fazer tudo. Quer me atender? Hã? Quer me atender? Fala pra você. Eu quero, mas só depois que a precificação estiver finalizada. É muito importante que você personalize a jornada do seu paciente dentro do seu tratamento, entregando coisas que vai acelerar o resultado que você deseja ou vai trazer mais clareza para ele. Ou vai posicionar a sua marca ali em um lugar e vai trazer reconhecimento para ele de marca. Então, vai entregar o skincare? Entrega em potinhos com o seu logo, com a sua identidade visual. A mesma coisa para os suplementos, para os cosméticos. O onboarding, entrega num PDF estruturado, bonito, com todas as informações, com o seu logo, com a sua personalidade, com as diretrizes ali da sua marca. Para quê? Para que isso traga memórias e você se torne ali uma pessoa memorável na mente dele. Quando a gente está falando de acompanhamento, a gente tem que tirar da frente do nosso cliente tudo o que pode causar para ele ansiedade. Então, o fato de fazer sozinho é algo que causa ansiedade. Por quê? Porque vem dúvida. E na maioria das vezes, não quer dizer que eu comecei a fazer que eu estou fazendo certo. Às vezes eu estou deixando pior do que antes. Por exemplo, você fala para o seu paciente assim: olha, agora você tem que começar a fazer skincare em casa. Aí ele começa a usar aquele óleo de rosa mosqueta. E ele tem rosácea. Aí não sabe, meu Deus. Ou ele começa a lavar o rosto com o sabonete que ele toma banho. Ótimo, incrível. Era para lavar o rosto, mas era melhor não ter lavado. Lava no banho, né? Com água quente ainda. Lava com água quente, felando, usa o sabonete de banho, quando não o shampoo. Então tá vendo como o direcionamento, na maioria das vezes, ele pode ser prejudicial se eu não tenho acompanhamento? Uma coisa é eu falar para você, você tem que fazer isso, 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 e é isso aqui que você tem que seguir. Você tem que fazer exatamente como tá aqui. Outra coisa é eu falar para você, vai lá fazer a precificação. Como faz o cálculo de margem de lucro, você sabe? Então não fez precificação, só somou.
A mesma coisa para o nosso cliente. O acompanhamento serve para que tanto ele veja uma evolução do que está acontecendo, como você consiga impedir que ele se prejudique ao longo do tratamento. Ana Maria, pelo amor de Deus, você não está usando shampoo não, né? Como skincare. A partir de hoje, você não vai mais usar shampoo. Você vai usar esse aqui, ó. É para comprar esse. Esse. Pegou o produto, cara, crachá, cara. Então, você leva. Com as idosas, a gente faz isso. Teve uma paciente, acho que ela tinha 65 anos, a gente foi fazer bioestimulador nela. E ela precisava usar uns hidratantes. Eu imprimi a foto do hidratante, assim, A4, bem grande, e falei pra ela, leva na farmácia, entrega na mão da vendedora e fala, esse. Pronto, ela tava usando o certo. Aí eu falei pra ela, e se todo mundo falar que existe um melhor, você fala, ela disse não. Não deixa nem terminar. Não. Pois ela voltou com o produto certo. Mas qual que era a chance? 1 de 10. E aí, como a gente faz nosso acompanhamento? Ele pode ser via WhatsApp ou presencial. Eu gosto de equilibrar os modelos. Então, semanalmente, dependendo do tratamento que você estiver fazendo, é interessante usar o WhatsApp. Quinzenalmente, por exemplo, estou fazendo um tratamento de 2 meses. É legal fazer um acompanhamento em clínica quinzenalmente para ver o resultado da última quinzena. 2 semanas a gente já consegue um resultado muito bom. Então, você vai lá, faz o follow-up com ele e vai para a segunda semana. E aí vocês conseguem parar o resultado de tipo assim, tá dando resultado? Não, não tá. Então eu preciso reajustar a rota. Olha, tá tendo resultado, mas tá me desgastando muito como paciente. Então a gente pode desacelerar um pouquinho. Tá deixando a pele mais irritada, tá causando um rosáceo, tá tendo vermelhidão. Você nunca vai saber o que está acontecendo na causa do seu paciente se você não perguntar para ele. Você nunca vai saber como a integridade da pele está respondendo se você não perguntar para ele. E se aí você só vê ele para fazer o tratamento e espera que ele te conte tudo, é muita informação. Ele tem que te contar da vizinha, do trânsito, das coisas que aconteceu, do resultado que ele não está gostando, e aí o que era realmente útil ele esquece. A última coisa que ele vai te contar. E aí você sempre olha para o seu tratamento e para qual será a frequência de follow-up ideal. A Closer Sucks é para quando a gente já está numa estrutura de clínica muito robusta, que a gente tem várias especialistas multidisciplinar cuidando do caso do nosso paciente. Então, a gente tem várias áreas de especialidade. E aí, a gente contrata pessoas específicas que a única função dela é fazer o acompanhamento do nosso paciente. E aí já não é mais responsabilidade nossa acompanhar ele, mas responsabilidade dela acompanhar ele, ver se o resultado tá igual o que a gente prometeu, e se não tiver, ela vai trazer o caso para ser estudado com a gente, para que a gente reajuste a rota e ela passe o que será feito de agora em diante. Porque a função da doutora é atender. E a função da Closer Sucks é acompanhar se o tratamento está trazendo resultado ou o que pode ser feito para melhorar e realmente trazer o resultado. A função dela é garantir a satisfação do nosso paciente. E aí, isso aqui a gente já faz numa clínica bem grande, que tem bastante paciente, a gente já não conseguiria dar conta de fazer o atendimento e ainda o follow-up. E aí tem uma pessoa só para isso. É bem legal essa parte aqui, ó. Eu vou mostrar que dá para fazer até ó, esse tipo de aplicativo. Esse aplicativo, ele é no formato de um site que você faz, ele só aparece uma única página, assim. Tem o nome do paciente, o dia que ele começou o tratamento, qual é o tratamento que ele está fazendo, e aqui mostra a evolução dele. Além de mostrar a evolução dele, mostra o que ele tem que comer, com a quantidade que ele tem que comer e os dias que ele vai na clínica. Então, sempre quando ele tem uma consulta na clínica, fica esse pretinho aqui. Isso aqui é bem legal para trazer para o cliente a sensação de progresso de uma forma mais visual. E aí a gente tem os aceleradores. Os aceleradores, eles têm a única função de acelerar o resultado, de entregar o resultado num tempo menor. E aí é tudo isso que eu falei, desde a marmita, ao personal trainer, ao livro de receitas, tudo que vai colocar o paciente num estado de flow para que ele alcance o resultado mais rápido é um acelerador.
Aí aqui a gente tem no emagrecimento, por exemplo, a nutricionista como uma parceira, talvez uma personal chef, dependendo do tipo de cliente que você atende, isso aqui faz muito sentido. E-book de receitas, cardápio com lista de supermercado da semana. Para a parte de definição abdominal, pode fazer parceria com uma academia, pode fazer parceria com um professor de treinamento funcional, pode desenvolver junto com um personal trainer, um app de treinos, ou você mesma pode desenvolver esse conhecimento e criar o seu próprio app de treinos. E pode ter ali também um acompanhamento, um parceiro, que é um personal trainer individual para cada um dos clientes. Na harmonização, a gente pode desenvolver um método específico para a pele, porque quando a gente está falando de harmonizar o rosto, a gente não está falando de tratar a pele. A gente está falando apenas de trazer linhas mais precisas. E aí a pessoa está lá com o rosto todo quadrado e aquela pele cheia de poros dilatados. Horrível. Ridículo. É nossa função deixar ela bonita. E às vezes ela pensa que tem uma mandíbula mais marcada, um queixo pontudo, é o que vai deixar ela bonita. Mas o que iria mesmo era diminuir os poros dilatados e eliminar um pouco daquelas manchas. Isso aumenta a percepção de valor em vários graus. Alta tecnologia, por exemplo, a paciente vai fazer a harmonização, só que o problema dela secundário é a flacidez. Então, por que não um banco de colágeno? Coloca ela na venda de um Haifu, por exemplo. E até mesmo linhas de manipulação. Às vezes ela tem manchas, por que não manipular um oleolar, uma linha de skincare, para trazer resultado ao mesmo tempo que você está causando a harmonização do rosto dela? Envelhecimento, a gente também pode ter um método específico só para peles em processo de envelhecimento. Porque uma coisa é você tratar o decaimento da face, e outra coisa é você tratar o envelhecimento como um todo. No envelhecimento, a gente tem perda óssea, a gente tem perda muscular, a gente tem queda dos coxinhos de gordura, a gente tem a queda da sustentação, a gente tem as pitoses, a gente tem a pele. Olha quanta coisa a gente tem no processo de envelhecimento. Aí o que a maioria das clínicas faz? Põe fio. Envelheceu, rejuvenesceu? Não, ela colocou fios, é diferente. Continua velha, só com fios agora. Com Botox. Botox não rejuvenesce ninguém. Ele paralisa músculo. A gente está invertendo a ordem das coisas. Novamente, alta tecnologias, os fios propriamente ditos. Tá, reestruturei todo o rosto dela. Coloquei volumização onde a gordura foi atrofiada, foi reabsorvida. Espera só um instantinho que eu acho que... Oi? Só um instantinho que estão me chamando aqui, só um instante. Claro. Voltei. Ótimo. Peraí que agora... Agora foi. Você entendeu o que eu trouxe, então? Quando a gente fala de aceleradores, é para tornar o resultado dela um resultado melhor, porém também um resultado mais rápido. Tem dúvida sobre o que a gente conversou até aqui? De toda essa estruturação de produto? Não, assim, pelo que eu entendi, vai fazer mais sentido se a gente entregar algo mais completo, né? Porque vai agregar valor e, além disso, a gente consegue um resultado melhor para o paciente, que é o que ele espera, né? Exatamente. Só que o entregar mais coisas não significa entregar o que ele precisa. Então, o que a gente entrega não é mais coisas. O que a gente entrega é a metodologia necessária para atingir o resultado que ele deseja.
Fez sentido? Aham. Então, fecha sua câmera e abre de novo, que você tá com a tela toda preta aqui pra mim. Isso, voltou. Então, quando a gente estiver pensando nos aceleradores ou até mesmo na metodologia sendo desenvolvida, não é para colocar mais coisa porque isso aumenta a percepção de valor. Não, isso não aumenta a percepção de valor. Porque se o que você falar para o seu cliente não fizer sentido para ele, você vai ter objeções como: ah, mas e se eu tirar isso daqui? Não fica mais barato? E não é isso que a gente quer. A gente não quer que ele tire nada. Por quê? Porque tudo que está ali é uma cascata, uma coisa grampeia o resultado da outra, que potencializa o resultado da outra e acelera o da outra. Se você pegar a sua metodologia, você precisa falar assim: o que daqui é inútil? E aí você tira, porque aí são coisas demais. O que daqui é indispensável? Aí sim, aquilo ali é a sua metodologia. O que falta eu colocar para o resultado ser ainda mais potencializado e mais rápido, além de melhor? Aí aquilo é o que complementa. Mas se a sua mente for, eu preciso colocar muitas coisas para ela ver percepção de valor, a objeção sempre vai ser: o que eu posso tirar aqui para tornar mais barato? Mas e se eu dividir, fazer primeiro esse, depois esse? Não, minha filha, não funciona. Você faz tudo junto ou você não faz nada. Ok? É isso que você tem que levar. Tudo que está ali não é adição, é realmente necessário. Se você fizer um processo de emagrecimento incrível, mas ela não se alimentar bem em casa, não tem processo de emagrecimento. Uhum. Porque sem a comida não existe emagrecer. Sem o exercício não tem gasto calórico. É união. Ok. O que a gente fez até agora, então? Então, a gente já fez toda a estruturação clínica do nosso produto. Agora, a gente chega na parte de validação. O produto estaria pronto e desenvolvido para a gente pegar uma paciente modelo, aplicar e ver se o resultado é o que a gente espera e quanto tempo a gente levou para obter aquele resultado. Se teve algo no meio do caminho que a gente precisa mudar, precisa acrescentar ou precisa fazer uma adaptação. Sem saber o resultado que você vai ter com o que você desenvolveu, é perigoso você entregar isso para o cliente. Então, a gente sempre faz uma pausa, pega tudo isso que a gente criou, procura ali uma paciente modelo, 2, 3 diferentes idades, aplica nela para a gente saber se é satisfatório aquilo que a gente construiu. E aí a gente tem um produto validado clinicamente. E aí a gente vai para a estrutura de vendas, que o que eu vou te apresentar agora é essa parte aqui da construção de oferta. Porque não adianta você ter um produto se você não tem uma oferta para ele. Mas tudo é importante. Se você não sabe a capacidade operacional da sua agenda, você não sabe quantos tratamentos você pode vender. Entrou uma mentorada para a SC agora que a capacidade operacional dela era apenas 4 vendas. Se ela fizesse 4 vendas, ela não podia mais fazer consulta. E ela não podia mais vender. Então, chegava ali em abril e ela já não conseguia mais atender e vender ao mesmo tempo. Ela teria apenas que atender. Ela teve uma capacidade operacional de 18 atendimentos consecutivos em abril. E aí eu falei para ela: não dá, a gente vai ter que organizar a sua gestão de capacidade operacional para a gente conseguir ter tanto consultas, tanto novas vendas, como também fazer o atendimento dessas pessoas. Então, isso queria dizer o quê? Não só de atendimento, mas isso queria dizer que ela tinha um teto de faturamento. Quando ela fizesse 50 mil, ela não passava dali. Aquilo ali era o teto dela. E ela não ia nem conseguir replicar aqueles 50 mil. Ela ia bater nele e ficar nele. Até ela atender todo mundo, e aí começar a vender de novo. E aí ela estava batendo ali os 50 mil, ia voltar lá para os 3. Por quê? Porque no próximo mês ela não ia conseguir fazer venda, só ia conseguir no outro. E aí ela ia conseguir fazer uma venda. Então a capacidade operacional é muito importante.
Porque não adianta você ter um produto lindo, maravilhoso, saber vender ele se você não pode vender ele. Já tinha pensado nisso? E a precificação? Não adianta poder atender e ter um produto muito bom se, quando você vende ele, você não está fazendo uma venda para trazer fluxo de caixa. Você está drenando o seu fluxo de caixa. Isso significa que você está tirando dinheiro do seu caixa para fazer com que aquele tratamento seja viável. Então, a gente precisa ter a nossa precificação, a gente precisa setar a nossa margem de lucro, a gente precisa saber da nossa margem de contribuição. Quanto aquele produto contribui para manutenção e gerenciamento da minha clínica. Se eu não tenho o ponto de equilíbrio, qual que é o ponto de equilíbrio? Quantas vendas eu preciso fazer para que esse produto supra todo o nosso custo operacional e ele comece a dar lucro? Porque as primeiras 2 vendas, 3 vendas, talvez não te dê lucro. Talvez você saia no 0 a 0. Porque você tem o quê? Uma operação para pagar? E aí, quantas vendas você precisa para então entrar lucro? Porque faturamento é diferente de fluxo de caixa. No seu cenário, a gente descobriu que você precisaria de 10 vendas para conseguir pagar o seu aluguel. Só ele. Ah, tá boa. Se quiser falar, tá tudo bem, eu espero. Não, pode continuar. Quer ver? Vamos fazer de novo, só pra gente ver. 200 dividido por 1.000. Você precisaria de 5 vendas para bater só o aluguel de 1.000. É quase insustentável você ter que fazer 5 vendas para conseguir pagar o aluguel no mês. E aí ficar com todo outro prejuízo de transporte, água, energia, internet, descartáveis, produto. Porque você está entendendo que era só o aluguel? Como que você ia fazer entregar o produto para o cliente? Então, se a gente não tem a precificação correta, na maioria das vezes, a gente vai drenar o nosso fluxo de caixa. E aí é por isso que é tão difícil a gente se estabilizar e ter previsibilidade. Por quê? Porque antes do produto ser vendido, a gente precisa ter essas informações. Quantos produtos eu posso vender no mês? E aí vamos supor que você pega no mesmo ponto que essa minha aluna, que só podia vender 4 produtos. Como você ia pagar todo o resto depois? Vendeu 4, atendeu 4. Ainda ficou no prejuízo, precisava de mais uma para poder pagar o aluguel. Então, tá vendo como é perigoso? Precisa ser muito certinho as informações do seu produto. A gente acabou de construir o produto. Da mesma forma que a gente foi cirúrgica na construção do produto, tem que ser cirúrgica na estruturação de venda do produto. Gestão de capacidade operacional é o que fala sobre a saúde que o seu negócio vai ter, de atendimento e de venda. E aonde é o seu limite que você precisa contratar. Você não pode ir dali para frente. E aí a gente precisa de mais um braço. E a mesma coisa a precificação. A sua precificação vai te dizer quantas vendas você precisa fazer para começar a ter lucro no seu fluxo de caixa. Porque antes do lucro, todo aquele dinheiro que entrou, você não pode pôr a mão num real daquele. Por quê? Porque senão você não consegue pagar as contas. E a gente não está nem falando do prolabore. Porque você não tira o dinheiro do caixa. Você tem um prolabore, que é o seu salário, e ele tem que ser fixo. Aí a gente faz 2 tipos de ponto de equilíbrio. Quantas vendas você precisa fazer para ter lucro e quantas vendas você precisa fazer para poder tirar um prolabore. Porque como dona do negócio, você é sempre a última. Primeiro você faz o seu negócio crescer, depois você tem ali um salário para você. Aí está, eu só trabalho com esse negócio. Ótimo. Então, qual é o mínimo que você precisa para sobreviver? Os primeiros 3, 5 meses vai ser assim, um mínimo para sobreviver. Porque o seu foco é fazer o seu negócio ser estruturado para que lá na frente você tenha muito. Eu sei que é muito difícil entender essa parte do prolabore, porque as pessoas falam, poxa, mas eu trabalhei, mas eu dei o meu suor, eu trabalhei, é mais fácil trabalhar para os outros. Trabalhando para os outros, você ganha ali 5 mil reais.
trabalhando para você, daqui 2 anos você vai tirar um salário de 20. É melhor continuar trabalhando para os outros ou esperar o tempo necessário para o seu salário de 20? Melhor esperar o tempo necessário. Exatamente. Ou ainda que você não tire seu salário de 20, você tire ali todos os meses 5 mil de salário, mas uma vez por ano você vai e tira um aporte financeiro e compra a sua casa à vista. Melhor também. Mas existe uma jornada, um tempo. São 24 meses para você começar a tirar uma participação especial dos lucros. Você aguenta a jornada para então ver o oceano depois ali das montanhas? Essa pergunta que eu sempre faço. Porque aí você tem que ser muito rigorosa com o planejamento para valer a pena depois. Ai, fulana tá há 3 anos com clínica e já tá morando em Alphaville. Quantos lanches com pão e queijo ela comeu para poder estar morando em Alphaville agora? Pão, água, queijo. Enquanto você tava de iPhone. Então, não se compare. E aí, depois que a gente faz essa parte da gestão, da precificação e da construção da oferta, a gente tem que fazer uma proposta comercial. A proposta comercial é o que vai ajudar você no seu processo de venda. Ele vai ter as informações certas para que você não esqueça nada do que é importante ser falado para o seu cliente, o que é ser cutucado ali para o seu cliente. Isso te ajuda a ter um resultado mais eficiente na sua taxa de conversão. Depois disso, a gente volta e faz uma gestão financeira isolada do método. Achou que era só para a situação? Calma, falta mais conta. Aí a gente vai fazer o ROI sobre o investimento. O ROI é o retorno sobre o investimento. O quanto você investiu e o quanto te retorna deste investimento. Tá bom? Não tá? A nossa média é ficar ali em 5. A gente investe e nos voltam 5. São bastantes dados aqui. Por exemplo, o CAC, custo de aquisição por cliente. Sabe qual é o seu CAC hoje, seu custo de aquisição por cliente? Não quero nem pensar. E aí a gente tem várias coisas aqui que eu nem vou adentrar, porque a gente já falou bastante sobre precificação e eu vou deixar você organizar a mente antes. A gente tem algo que é muito importante para a venda, que é a geração de feedback para marketing. Você não vende porque você colocou um lacinho no seu produto. Como que você comenta isso para o público? Como você leva isso para o público? Como você apresenta isso para as pessoas? Não basta ser só um produto pronto. Como que você pega as pessoas lá dos criativos, lembra do tráfego pago? E faz com que elas convertam? Ninguém vai chegar no seu WhatsApp e falar: oi, maravilhosa, quero comprar. A gente tem uma landing page que eleva nível de consciência antes da pessoa chegar no nosso WhatsApp. Isso aqui é só a parte da estrutura de venda do nosso produto. E aí, quando a gente está falando de oferta, o principal objetivo de uma oferta é aumentar a percepção de valor do que é oferecido. Sempre que for construir a sua oferta, pense em como isso irá parecer valer 10 vezes mais do que vale. Quando você tem resistência em relação ao preço que está ofertando o seu produto, raramente é sobre o preço, mas sobre a percepção que ele está sendo gerado. Uhum. Não é porque o produto é ruim, mas sim porque não gerou o valor 10 vezes mais. Quando a gente vai construir uma oferta, todas as vezes a gente tem que pensar em diminuir o esforço e o tempo do seu cliente e aumentar o resultado para aumentar também a percepção de valor. Imagina você falar para o paciente que para ele rejuvenescer ele precisa de 10 anos. Ele vai ficar um pouco desanimado. E se você falar para uma pessoa de emagrecimento, ó, você levou 20 anos para engordar, agora é mais 20 anos para emagrecer. Ela também vai ficar desanimada.
Sempre pensa, toda vez que o esforço do seu cliente for muito, ele fica desanimado, logo a percepção dele é que vale pouco. Porque se eu tenho que fazer muito, logo isso vale pouco. Você quer ir ao banheiro? Quer uma pausa? Não. Tá tudo bem? Para que a gente consiga aumentar o nosso preço, a gente precisa diminuir o esforço, para que assim o paciente fique feliz e isso pareça valer muito mais. Não é porque o paciente busca tratamento que ele vai comprar de você. Se Botox é só Botox, o preço quem dita se ele compra ou não. Tenha sempre isso em mente. Vamos fazer um teste. Quanto você acha que custa uma consulta de... Eu vou usar a nutricionista aqui para a gente sair um pouco da área da estética, mas ainda seguir nesse raciocínio de emagrecimento. Quanto custa uma consulta onde ela vai te entregar um plano alimentar personalizado e 3 consultas de reajuste? Quanto você pagaria? Nunca pensei muito nisso, né? Só chuta. Seria a consulta, Só uma consulta e ela vai fazer 3 reajustes para você. Chuta sem culpa, o que tá aí na mente. sei lá, uns 2.000, que se vai ter a consulta mais uns 3 retornos, assim, de acompanhamento. Não As sei. nutricionistas iam ficar muito felizes de você ser a cliente delas. Uma consulta nutricional para ela desenhar o plano alimentar para você e fazer 3 reajustes, na capital de São Paulo, custa R$300. Aí eu pensei em uma consulta, pensei em torno de 600 por aí. E aí mais os três Mais 3 retornos. reajustes. Aí você consegue encontrar uma nutricionista que é iniciante ali, ou até mesmo nutricionistas mais velhas que normalmente elas estão inseguras em aumentar seu preço. Uma consulta nutricional com 3 reajustes você encontra por R$300. Agora, e se você tivesse o plano DSE, Dieta Sem Esforço? Onde a gente vai ter um encontro inicial com a nutricionista online, plano nutricional para 3 meses, exame de verificação mensal, um encontro presencial para análise de resultados, acompanhamento quinzenal com o meu time no WhatsApp, análise de resultados por fotos semanais, consultoria de substituição alimentar diária no WhatsApp, lista de supermercado semanal e o livro chamado Chefe, com 100 receitas saudáveis, além de um aplicativo fitness com aulas de treino em casa. Quanto você pagaria pelo plano DSE? Poxa, aí já parece que tem um valor muito maior. Você entendeu? Isso aqui é o que a gente chama de oferta. Olha só, no primeiro era muito mais esforço. Ela ainda ia ter que fazer muita coisa sozinha. Ela teria apenas a consulta. Querendo ou não, a nossa percepção ela é pequena de um valor de uma consulta. Principalmente se você vê no mercado antes. Eu não pagaria mais de R$300 sabendo que era 300. Eu iria procurar até achar alguém que cobrasse 300. Só que quando a gente diminui o esforço, a gente também aumenta a percepção de valor do nosso cliente. E aí a gente faz isso aqui, ó. Agora já até viu o preço, né? A gente faz essa diferença aqui. Então, hoje, a gente consegue vender um plano dieta sem esforço por 3.000. Enquanto a consulta, apenas a consulta, a gente venderia por 300. Ou, na sua opinião, vender aqui por 2.000, isso daqui chegaria a 6 brincando. E olha a diferença. É um encontro com a nutricionista online que ela iria na clínica. O acompanhamento é com o time pelo WhatsApp. O acompanhamento era com a nutricionista antes. Só que aqui você diminui o esforço dela muito.
Isso aumenta a percepção de valor e também aumenta o seu preço. Fez assim, ó. Hum. Construía ofertas assim já? Vale a pena construir ofertas assim? Você compraria qual dos dois? Um plano? Mesmo ele sendo mais caro? É. Ele dá a percepção de que eu vou conseguir o resultado mais fácil. E na maioria das vezes não vai. Por quê? Porque aqui você ia ter a doutora de frente com você, enquanto aqui você vai ter o time dela. Não que o time dela seja ruim, mas você tá entendendo? É online e com time. E ainda aparenta ter mais percepção de valor. Agora, imagina o que você não consegue fazer na sua clínica. Estruturando uma oferta assim. O quanto fica mais fácil de vender? É. Você acha que E fica mais aqui fácil de vender? nesse caso do plano, ela tem parcerias, né? Tem. Ela tem a parceria apenas com aplicativo fitness. O resto é tudo com a equipe dela. Então, ó, plano nutricional para 3 meses, ela que vai desenhar. O encontro é online. Exames de verificação. A cliente vai fazer os exames do laboratório, vai enviar o resultado por e-mail, ela vai fazer e vai fazer a suplementação necessária. Um encontro presencial para análise de resultado, que pode ser tanto ela quanto outro especialista fazendo. Acompanhamento quinzenal com o time é pelo WhatsApp. A análise de resultado por foto também é no WhatsApp e é semanal. A consultoria de substituição alimentar pode ser feito através de uma IA. Por exemplo, aqui na Clínica Estratégica, a gente desenvolveu para nossa cliente a Daya, uma personal skincare. Então, toda vez que o cliente dela precisa fazer a alteração do skincare dele, ele manda para a Daya o que ele está sentindo, ele manda foto da pele dele, ele fala os produtos que ele tem e o que a Daya meio que falou para ele que ele precisa. E a IA constrói todo o plano de skincare dele e entrega já o link para compra. Ela pode fazer a mesma coisa aqui. Então, a paciente dela pega o cardápio nutricional, os exames, tudo que ela tem ali, envia para a IA e a IA faz essa substituição para ela diariamente. Ou a gente pode deixar uma pessoa aqui do time fazendo essa substituição também. Coloca todas as pacientes no mesmo grupo de substituição e vai respondendo ali 3 vezes por dia. Lista de supermercado semanal pode ser feita tanto pela inteligência artificial como por uma das funcionárias. O livro-chefe você vai escrever uma vez só e vai entregar em e-book para todo mundo. E o aplicativo você pode ou estudar para aprender ou fazer parceria ali com um personal trainer. É um professor de educação física também. O que ela vai trabalhar aqui é bem menos do que ela trabalharia aqui. Uhum. Dúvidas sobre? Não, Não, acho mas que como eu não. faço? Não tem Eu, nenhuma ten- dúvida? eu tentei pensar, né? Porque no caso ali das duas, tanto é que eu falei da parceria. É, com tudo que você falou, a parceria realmente ela pode te auxiliar a montar um plano tipo esse daqui e agregar valor, né? Além de te ajudar na captação de novas clientes, né? Só que você tem que tomar muito cuidado com a parceria, porque ela pode ser boa ou ela pode ser muito ruim. Se a parceria ela for passiva, é mais fácil você ficar sozinha, porque não vai ter muita diferença. Então você precisa de uma parceria ativa. Só que se você faz uma parceria onde não tem regras muito claras e você não sabe metrificar o resultado dessa parceria, você também não sabe se ela tá dando certo ou errado. E aí você tem aquela falsa ilusão de tipo, ele tá me ajudando muito. Mas na verdade você que tá levando cliente para ele. E aí a parceria que era para beneficiar você, beneficia só ele. Ou a parceria que era para beneficiar os dois e ser uma via de mão dupla, só beneficia um. Desculpa.
Então, você precisa saber como fazer a parceria. Como você envia o script, qual modelo cabe para você hoje. Por exemplo, talvez uma parceria onde você paga não seja tão inteligente nesse primeiro momento, ou uma parceria por permuta traga mais prejuízo do que resultado. E aí a permuta você precisa tomar muito cuidado, porque quando você fala assim, olha, eu vou fazer uma parceria com você e na minha clínica eu te dou uma permuta. Aí a pessoa faz a harmonização dela completa e te envia um cliente. Não Então você tem que compensa. tomar muito cuidado com as parcerias. Precisa ser muito estruturado, você precisa saber o que você está fazendo, porque senão você tem muito prejuízo na sua parceria. Eu conheço pessoas que já fez parcerias até com influencers e ter a parceira foi mais caro do que todos os clientes que ela colocou para dentro. Tem uma cliente minha aqui, de Dublin, que ela estava com uma parceira, que a menina passou 6 meses fazendo um procedimento na clínica, e durante esses 6 meses ela não conseguiu liberar um conteúdo da experiência dela na clínica. Quando a gente foi comparar, que foi quando eu entrei, a gente foi comparar os resultados, foi só prejuízo. Não teve nenhum retorno. Absolutamente nenhum retorno. E aí foi quando a gente cancelou a parceria com ela. Basicamente, ela fez laser, ela fez corporal, ela fazia massagem toda semana e ela não tinha postado um vídeo. É muito prejudicial. Mas não fica com medo. Depende da parceria, então. Depende da parceria. Você precisa saber o que você está fazendo com a parceria. E a proposta para o parceiro já precisa chegar pronta e precisa ter contrato na parceria também. Regras são muito claras, elas precisam ser seguidas, senão elas não chamavam regras. O que eu espero da sua parte, o que você espera da minha parte, como a gente vai metrificar isso. E aí, mensalmente, quinzenalmente, precisa metrificar, porque senão não vale a pena. Aí, no lugar de você estar pagando só para cliente, agora você está pagando para o parceiro também. É muito pior. Tem que tomar muito cuidado com isso. Ok? Ok. A gente terminou, então, a nossa aula. Acho que eu te entreguei tudo que eu tinha, mais um pouquinho sobre como construir um tratamento auto-ticket, construir o seu primeiro método doutoral, sua metodologia. Eu espero muito que você consiga implementar tudo que a gente viu nessa aula e, principalmente, consiga começar a vender nos próximos meses.